Fala pessoal, estamos aqui agora, mais uma vez, retornando na realidade o programa Arena Direita PE e temos a honra de receber convidados especiais para o programa de hoje. Queria primeiramente pedir para você que nos acompanha, que está aqui nos assistindo, pegar o link dessa transmissão, compartilhar, mandar para os seus amigos. E você que vai assistir depois gravado, também compartilhe, para que mais pessoas fiquem sabendo dessa transmissão, desse momento especial que a gente está tendo aqui em Pernambuco. Quero apresentar a vocês, primeiramente, um dos convidados, que é o deputado estadual Renato Antunes, que está conosco aqui nessa luta, aqui no estado. Eu julgo dizer, o melhor deputado estadual de Pernambuco. Que honra. Conservador nato, que tem batalhado pela educação, que tem feito um mandato exemplar e tem sido uma grande voz da direita e do conservadorismo aqui no nosso estado. Então, está apresentado. Quero apresentar também o Lucas Campos, o jovem líder em Santa Catarina. Jovem, obrigado pelo jovem, né, meu? É, um jovem líder. Um jovem já envelhecido um pouquinho, né? Não? Não tem cabelo branco, né, deputado? Tô bem. Que tem feito um excelente trabalho de base, tem feito grandes articulações no estado de Santa Catarina. E posso dizer, um grande aluno do professor Olavo de Carvalho. Grande não tanto, mas bastante tempo sim. Bastante tempo, né? Tem uma experiência legal. Uhum. E vai estar aqui conosco também conversando, falando um pouco da sua trajetória e trabalho lá em Santa Catarina. Nada mais, nada menos. Nós também temos aqui a presença especialíssima da deputada estadual Ana Caroline Campanholo, que é professora, escritora, conhecida nacionalmente pelo seu trabalho antifeminista, pelas suas pesquisas, suas palestras, e que muito nos honra hoje a sua presença aqui. Que aí eu vou me esnobar um pouquinho. Pela primeira vez no Nordeste, o Recife mais uma vez fazendo história. Graças ao Matheus do Direita Pernambuco. Então, né? Vamos cada vez mais agradecer essa honra que você tem nos dado. Tem feito um trabalho que nos inspira em Santa Catarina. E feito apresentações básicas e informais, porque aqui não tem o objetivo de ser um jornal, muito mais uma conversa nossa. Eu quero puxar já o mote para a gente comentar com os deputados. Queria que o deputado Renato Antunes iniciasse falando um pouco sobre a sua trajetória do que é ser cristão na política, como é que ele pensa, como é que ele atua, essa relação de ser uma voz firme e de valores inegociáveis em meio a um segmento tão desacreditado. Acredito que em outros estados, como Santa Catarina, a política tem sido muito bem vista por alguns representantes que tem pela cidade, pelo estado. É um estado que tem uma política bem consolidada, mas aqui em Pernambuco é bem conturbada e o deputado aí vive essa labuta. Então, fala um pouco para nós aí, deputado. Matheus, primeiro, obrigado pelo convite. Parabenizar o Direita Pernambuco por esse grande trabalho que vocês estão fazendo em Pernambuco, trabalhando não apenas a juventude, mas trazendo muito para a gente a conscientização política, esse envolvimento. Eu tenho 44 anos e eu senti falta disso na minha juventude. Nós vivíamos meio que isolado e sem mentoria. E é importante quando a gente consegue passar um pouquinho da nossa experiência para a gente formar as futuras gerações. E o Direita Pernambuco tem feito isso. Parabéns aí pela resistência mesmo e está levando esse debate não apenas aqui na capital, mas para todo Pernambuco. Lucas, você é um cara que nos inspira pelo que você fez lá no passado. E eu acho que Santa Catarina hoje colhe frutos devido a esse trabalho que vocês iniciaram. Então a geração de hoje, ela é real em Santa Catarina porque lá há 10, 15, 20 anos vocês ousaram sair da omissão, sair talvez da zona de conforto e ir para o front, ir para o campo da batalha das ideias. E você cooperou para isso. Ana, eu posso falar que eu conhecia muito das redes sociais, embora já tínhamos muito contato. Para quem não sabe, Ana me indicou em 22 aqui em Pernambuco. Nós tínhamos um contato meio que superficial à distância, mas sempre foi uma deputada que eu admirei por sua postura firme. E não apenas pela postura firme, mas por um mandato propositivo.
E é hoje que eu brigo muito hoje no campo da direita, que a gente brigue nas ideias, mas que a gente entregue para a população. E Ana, hoje para mim você é uma referência no Brasil, e tê-la aqui em Pernambuco, acho que engrandece Pernambuco, e nos sentimos honrados por ser a primeira capital, o primeiro estado a ser visitado por seu mandato, mas também por toda a sua trajetória. Então, muito obrigado por contribuir e por a sua luta servir de inspiração também para Pernambuco. Olha, Renato na política, primeiro, eu nunca tive um sobrenome na política da minha família. Eu não tive um pai, um avô, um tio. E eu nasci dentro de um contexto cristão, onde eu aprendi que política é coisa do diabo. Eu não sei se Ana passou por isso lá na igreja, lá no sul. Mas aqui em Pernambuco, olha, você falar de política na igreja, você era, sabe, uma pessoa que era rebelde, era uma coisa de quem era universitário e quem fumava maconha. E eu sou da Universidade Federal, mas não fumava maconha. E o que é que acontece? Eu nasci e aprendi na minha juventude com esse ensinamento, mas eu tinha alguns jovens no nosso contexto, na nossa igreja. A gente começou um trabalho chamado Jovens que Transforma, que a gente entendia o seguinte: olha, a gente tem a mentalidade de Cristo, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem uma responsabilidade que é espiritual, mas também é social, porque eu não posso colocar meus dons e talentos para servir a coletividade. Se eu entendo que política ela é ações, ideias que sirvam a coletividade, nada melhor do que a gente se colocar à disposição. Foi quando a gente entendeu que a gente precisava ocupar esse espaço. E ocupar espaço não era Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, isso hoje é uma realidade, mas isso há 20 anos a gente começou ocupando as universidades, né, dando palestras, participando de fóruns que historicamente sempre foi ocupado pela esquerda aqui em Pernambuco. E isso surgiu, essa ideia, e foi necessária uma representação. Foi quando a gente se colocou à disposição e a gente surpreendeu as urnas aqui em Pernambuco. E eu falo que não foi Renato, mas foi um projeto que veio com esse entendimento que a gente precisava dessa ocupação de espaço. Então, para mim, eu falo que eu estou na política, mas eu sou um cristão. E o cristão, eu tenho aquela mentalidade. Eu sou a reprodução de Cristo no caráter e na missão. Então, onde Deus me coloca, ali é meu campo missionário. E hoje a política é meu campo missionário. Então ali eu estou para defender ideias e princípios e valores que eu não abro mão, mas paralelo a isso eu vou entregar serviço público dentro da minha mentalidade cristã, conservadora e liberal no aspecto econômico. Então estou feliz no que faço e aprendendo muito. E aí o que eu falo com a Ana é aprender com essa experiência, essa sinergia de a gente trocar ideias, a gente poder ser relevante no campo de atuação. Eu defendo a tese que Deus não precisa de político para cuidar das suas igrejas. Quem cuida da igreja é Deus. É por isso que eu não digo que eu estou ali para defender a igreja. Eu estou para defender o povo agora, baseado em princípios e valores que aí eu levo para a eternidade. Então, estou feliz naquilo que faço, Matheus, e me sinto honrado hoje de ter o Direita Pernambuco, essa Juventude Direita, como parceiros. Não digo como eleitores, como parceiros, porque são cooperadores do nosso mandato. Nosso mandato é de representação. E se é de representação, esse mandato é coletivo. Muito nos honra esse mandato que tem feito um bom trabalho. E passando também para o intercâmbio, falar para a deputada Ana Campaiolo, né? Na sua experiência lá, o que é que tem mudado? O que é que você tem percebido dessa sua atuação? Dos 4 anos do primeiro mandato para agora, a consolidação que teve aí da sua atuação, do trabalho de base. Bom, primeiramente, cumprimentar alguns amigos nossos que estão ao vivo aqui, o Azaf, Pedro Serafim, muito obrigada por participarem da live com a gente. Bom, a primeira vez que eu apoiei o nosso amigo deputado Renato foi em 2022 e me senti muito honrada em ver esse apoio ser concretizado na urna com a eleição dele para deputado estadual e desde então observar o trabalho sério, o trabalho competente que ele tem feito e que é motivo de orgulho para todos os direitistas de Pernambuco, para a cidade de Recife, é um exemplo de trabalho na capital, uma pessoa que se preocupa, que anda pela cidade preocupada com o que acontece aqui. E mais uma vez a gente entra em um novo ano eleitoral e mais uma vez eu quero ter a honra, o orgulho de poder dizer que o deputado Renato me representa, compartilha dos mesmos princípios, dos mesmos valores que eu e tem o meu apoio e merece ser reconduzido. Então, que a população de Pernambuco possa reconhecer esse trabalho bem feito que ele tem realizado e que nos orgulha. Inclusive nós que somos deputados em outros estados conseguimos ver o reflexo desse trabalho e estamos satisfeitos e orgulhosos com ele em ter um colega de direita como o nosso deputado Renato. E o que a gente acompanhou lá em Santa Catarina, e que eu acredito que está acontecendo em todo o Brasil, é o amadurecimento da direita, né? O que, claro, vai levar bastante tempo para acontecer, para se consolidar. A esquerda tem um projeto de poder estabelecido em 1990 no Foro de São Paulo, então já são 35 anos que eles planejam o que pretendem fazer. O Lula comemorou em 2016 que só tínhamos candidatos de esquerda concorrendo.
Ele também já fez um pronunciamento onde dizia que não tinha pressa para realizar o projeto socialista. E agora nós, como direita, que temos 10, 15 anos, talvez o movimento conservador mais orgânico tenha 15 anos, tendo sido embalado, incentivado pelo professor Olavo de Carvalho, desde Campinas, depois Paraná, Curitiba, onde ele esteve, e onde estão alguns alunos dos mais importantes dele, mas desde 2009, quando ele abre ali o True Speak e o curso online de filosofia, vai formando lideranças, formando pessoas capacitadas para atuarem na política, nem sempre como candidatas, na verdade nem foi o objetivo principal do professor, mas esse público cresceu e hoje está espalhado em diversos setores, tanto como empresários, empreendedores do ramo, principalmente do mercado editorial. A gente tem alguns nomes como a Lorena Miranda Kutlack, que criou uma editora para crianças, fazendo o trabalho desde a mais tenra infância, até aqueles que estão nas universidades, trabalhando em universidades como professores universitários, aqueles que ocupam cargos do executivo, cargos de confiança e também políticos de destaque, como é o caso da deputada Carol Detoni, ou o meu caso também em Santa Catarina, nós duas que fomos e somos alunas do professor Olavo, do curso online de filosofia, e que temos feito um bom trabalho mostrando que o conservadorismo já existia como um ambiente que estava iniciando a fervura, né? E hoje nós acompanhamos que a direita cresceu e basicamente explodiu em 2018 com a eleição do presidente Bolsonaro, com vários nomes aparecendo, deputados estaduais, federais, depois no ano seguinte vereadores. A gente também entrou na campanha de vereador de 2020 muito inexperientes, não conseguimos levar adiante o resultado da urna de 2018 para 2020. Esse foi um momento de humildade, de aprendizado. Quem quis aproveitar conseguiu perceber que havia uma lacuna regional, um trabalho mais pontual, um trabalho mais municipalista que precisava ser feito, porque a urna não estava refletindo imediatamente o voto bolsonarista nas campanhas para prefeito, para vereador. Então 2020 foi um momento de aprendizado. Nós aprendemos isso, modéstia à parte, eu digo que o meu gabinete passou também por essa experiência de ver deputados de direita, deputados conservadores, federais, estaduais e muitos prefeitos e vereadores com ideologias opostas às nossas sendo alçados à condição de prefeitos, a cargos do executivo e do legislativo. Então, de 2020 a 2024, pelo menos eu particularmente comecei a tentar aprender o que estava acontecendo e como fazer esse trabalho de base que outros partidos que a gente não gosta muito, até critica por serem partidos de centrão, como o MDB, que trabalho que eles estavam fazendo para conseguir se manter mesmo com a onda bolsonarista, né? Depois nós tivemos aí o Lula reeleito, foi muito triste ver o que aconteceu com o Brasil, muitos desanimaram, muitas lideranças, muitos militantes se encolheram, foram para casa, desistiram da política. Então essas experiências, tanto de vitória quanto de derrota, elas têm que ser assimiladas de uma forma madura e não podemos desistir, né? E nós temos que ter consciência de que o PT e a esquerda traçaram esse projeto que eles vivem hoje há 35 anos atrás. E nós temos como direita 10 ou 15 anos. Então está na hora de continuar, não é momento de parar. É momento de revisitar estratégias, mas não de desistir, com certeza. E o que mudou em Santa Catarina, eu acho que todos os bons deputados de direita aprenderam que também precisam fazer um trabalho de base. Então nós temos deputados federais, estaduais, que começaram a construir lideranças comunitárias nos bairros, nas cidades, com seus vereadores, e isso com certeza vai impactar o resultado da próxima eleição, não tenho dúvida. Em Santa Catarina impactou positivamente, um estado maravilhoso de se viver, o estado mais conservador do Brasil, na minha opinião, com todo respeito aos pernambucanos, Santa Catarina é o melhor lugar do mundo, eu diria. É muito bom mesmo, uma taxa de empregabilidade altíssima, com poucas pessoas recebendo ou precisando de assistência social, de auxílios e bolsas governamentais. Nós temos uma segurança que é destaque nacional, e tudo isso também foi construído enquanto a direita se consolidava no estado. Hoje nós temos 11 deputados estaduais, é a maior bancada, mais de 25% da Assembleia Legislativa é de deputados do PL, time 22, nós temos governador e vice-governadora de chapa pura, também elegemos senador, então a gente está muito feliz com o resultado em Santa Catarina. Muito bom, assim, como eu disse, né, serve de inspiração de fato, e para complementar isso aí, e a gente não voltar e dar um segmento na pauta política, junto do que a senhora disse, eu queria que o Lucas ele falasse um pouco sobre como ele contribui nesse trabalho de base no seu mandato,
Como é que funciona, Lucas, essa articulação do funcionamento da base lá em Santa Catarina? Nós precisamos cada vez mais desse impacto que vocês fazem aqui em Pernambuco também. Primeiro eu quero cumprimentar o deputado Renato, foi muito gentil na minha apresentação, até exagerou um pouco, foi hiperbólico. Dizer que eu fico muito feliz com o segundo melhor deputado estadual do Brasil, pela atuação dele aqui. Já em 2022 a gente fez o contato para que a deputada fizesse esse vídeo. A deputada quis saber, foi atrás, pesquisou um pouco da sua vida. Eu lembro como se fosse hoje, mas quem é esse rapaz aí? Eu tenho que conhecer esse rapaz aí. Investiguem, ver se ele tem Investigamos, ficha e o criminal. Matheus era um grande amigo já naquele tempo e estava muito bem referendado, evidentemente. Mas o trabalho passa por duas palavras, o Matheus, e a parte do meu livro preferido do Olavo, que é Inteligência e Verdade, né, que o Olavo conceitua o que é inteligência e o que é verdade. A inteligência é a capacidade que você tem de aprender a verdade, de fazer a leitura da realidade, né? E a verdade é uma pessoa e, portanto, precisa aprender sobre esses elementos, sobre esses conceitos. Então, quando você busca a verdade, né, significa que você é uma pessoa inteligente. Nem sempre você é um gênio, né? Mas você é uma pessoa inteligente. E foi nessa atuada que nós buscamos, junto da deputada Ana, que é de fato a madrinha de toda essa história e quem reúne as condições para tocar o projeto de base, porque nós estamos ali, né? Temos algumas coisas a oferecer, mas a verdade é que sem as condições que a deputada Ana nos dá, nós não poderíamos fazer isso. É claro que lá em 2011, quando nós começamos os trabalhos, meio que abria facão essa mata, né? Não havia quase nada, havia esse movimento que depois se insurgiu contra a Dilma em 2016, mas em 2013 já teve aquele movimento, não era pelos 20 centavos, as manifestações, e aí nós começamos então um trabalho de base, fazendo aquilo que deveria ser feito. Em 2009, quando nos matriculamos no COF, 11, né? Mais 9 com o Trot Speak, o Olavo nos disse duas coisas. A primeira é que nós deveríamos parar de dar opinião. Se vocês não parar de dar opinião, fazer uma autoanálise, uma reflexão interna, vocês estão fazendo tudo errado e precisam se ajudarem, né? Então façam isso, não fiquem dando opinião por aí. A segunda é que nós então conhecêssemos as pessoas e conversássemos com as pessoas. E é isso que nós conseguimos fazer, dando esse suporte para a deputada Ana, que quase que 90% das agendas consegue frequentar essas comunidades de base que nós montamos ao longo da história, nossa recente história em Santa Catarina. Então, portanto, não é tão difícil fazer, mas requer um pouco de paciência e, sobretudo, de trabalho. Ir na comunidade, conversar com as pessoas, né, sair daqui de um local 300, 400 quilômetros e botar mais uma pessoa no seu carro, conversar com o pessoal do clube de mães, conversar com o pessoal, os párocos de igreja, pastores de igreja, muitos deles nos atenderam. Então, todas essas comunidades que você tem ao redor, elas não só trazem um voto no momento eleitoral, mas criam relacionamentos, né? E essa é a grande chave para essa infraestrutura, né? São as relações que você tem interpessoais. E quando eu digo relações aqui interpessoais, não é realmente essa de internet, não. Essa também existe, é moderna, tem que existir, mas a verdadeira relação é quando você sai de Florianópolis, vai até Dionísio Cerqueira, fronteira com a Argentina, e as pessoas te oferecem um local para dormir, um almoço, uma janta, sem te cobrar nada, e, sobretudo, a amizade deles, né? Essa relação de confiança. E para finalizar esse pensamento, por que fazer isso, né? Esse é o último ponto. Fazemos isso porque, dentro da ciência política, quando nós entendemos que é necessário fazer o serviço político, que naquilo que o Olavo nos pediu para fazer, não era exatamente a política, mas envolvia também a política, e o final dela resultava em política. Você trabalhar o que é mais importante dentro da política, ou seja, a infraestrutura, né? Os pequenos e médio cargos que envolvem toda a superestrutura, que são os cargos eletivos. Então, os cargos eletivos são aqueles que aparecem, né? Os deputados, os prefeitos, o presidente da República. Esses são os cargos da superestrutura, né? Acima de infraestrutura, abaixo desse, aquilo que está por baixo dos panos, aquilo que ninguém vê, mas, por exemplo, quem é que serve o cafezinho do presidente da República, quem é que manobra o carro, esses caras todos precisam ser teus amigos, eles não têm que ser teus aliados, né? As pessoas que fazem os teus projetos de leis, eles têm que ser teus colegas, teus amigos, pessoas da mais alta confiança. As pessoas que estão lá dentro escrevendo para você, seja um copy, seja um texto para que você vá falar à tribuna, essa pessoa tem que ser da mais alta confiança e qualidade, né? Quando o professor Olavo escreveu o livro dele, A Morte do Pato, ele descreve muito bem
até com uma figura recente nossa no Brasil, se nós elegêssemos um presidente da República, ou um bom governador, ou um bom senador, e aquele parlamentar não tivesse uma infraestrutura, ele seria como um pato num stand de tiro. Ele ia ficar voando de um lado para o outro até que alguém acertasse e acertasse com facilidade. Então, a construção de base é para evitar que nós sejamos o pato nesse stand. E aí então passamos a ser pessoas comuns que chegam ao poder não só pela manutenção do poder ou por seus interesses pessoais, mas porque acreditamos na nossa agenda, né? Nós temos uma agenda capitaneada pela deputada Ana, e essa agenda precisa ser colocada em prática com esse trabalho de base. Muito bom, esclarecedor e assim, com fundamentação teórica, né? Completamente. Que é muito difícil, né? Não da teoria, mas os alunos do Olavo têm uma característica, tá? No Brasil inteiro. A existência é sempre muito teórico, tal, só que tem pouca execução. Tá? Os alunos do Olavo têm essa dificuldade da execução, do trabalho executivo. E nisso a Ana dá um banho em todo mundo. Né? A execução dos trabalhos, o APAS, que é o nosso negócio lá, nosso trabalho base, ele tem essa função de executar o que o professor Olavo disse em teoria, que ele já tinha provado que funcionaria. Né? Para a gente poder ensejar isso, Lucas, conta aí brevemente como funciona o APAS, o que é o APAS? O APAS é um think tank, é um debate de ideias, onde daquelas ideias, daqueles assuntos, nós possamos levar aos parlamentares para que eles executem essa agenda. Por exemplo, o que a direita pensa sobre infraestrutura? O que a direita pensa sobre saúde pública? O que a direita pensa sobre o saneamento básico? Lá no APAS nós discutimos isso aí, não nas grandes palestras, nas pequenas oficinas para 40, 30 pessoas. Isso virou um livro, né? Nós estamos lançando o nosso livro, né? E as pessoas podem decidir, bom, gostei dessa agenda, gostei desse tema. Já pode se decidir, já pode se debater e falar nos parlamentos sobre o que a direita pensa sobre isso. A esquerda sabe o que pensa sobre saúde pública, né? A esquerda sabe o que pensa sobre saneamento básico, mas a direita tem dificuldade disso aí. Eu só faço um adendo da realidade que a gente vive aqui no Nordeste, sabe, Lucas? E eu fico feliz pelo APAS e sinto falta dessa instituição. Talvez, não sei, um intercâmbio, algo que a gente possa fomentar no futuro. Eu vejo bons parlamentares hoje no campo do legislativo, no campo das ideias, no debate dos costumes, mas a gente precisa transicionar o nosso debate e a nossa ação política para o campo prático também. A gente fala dentro de uma estrutura de ocupação de espaço, eu defendo aquela tese que a gente deve ocupar as escolas, os postos de saúde, a gente falta pedagogos cristãos, e eu vejo a Ana falando sobre o assunto hoje, isso me encanta muito. Eu tenho instigado pessoas a voltar a estudar pedagogia para a gente ocupar as universidades, as escolas, as creches, mas falta um pouco de conteúdo do que é teoria e prática. E eu acho massa o APAS nesse sentido, aqui fica meu relato e meu testemunho, porque nós precisamos ter um projeto, não é um projeto de poder, mas um projeto para o Brasil. E pensar o Brasil, a gente tem um Brasil que é desigual, um Brasil que tem problema de infraestrutura, um Brasil que sofre com concentração de renda. O que é que a direita pensa, não apenas pensa, mas o que a direita tem para apresentar. E é nesse contexto que eu sinto falta realmente de um plano, de um projeto político prático. E o APAS, ele traz muito disso. Então, vai chegar o dia que a gente vai pedir socorro para vocês, que a gente vai precisar, viu, Ana? Estruturar isso aqui em Pernambuco para que a gente não tenha projetos políticos individualistas, mas que a gente possa de fato ter projetos que possa trazer a realidade daquilo que a gente pensa para Recife. A infraestrutura de Recife é uma infraestrutura arcaica, vocês andaram aqui, a realidade é bem diferente, é uma cidade de ocupação, mas o que é que eu posso trazer diferente? Eu vou ficar só no debate dos costumes, que é importantíssimo, não estou aqui negligenciando, mas um anda paralelo ao outro. Claro. E eu sinto muita falta no Nordeste desse aspecto prático, de lideranças políticas que tratem a política pública na ponta da linha, na escola, onde o aluno ali não sabe nem quem é Lula, quem é Bolsonaro, quem é Carvalho, mas que precisa que a escola funcione e que tenha uma educação de qualidade. A deputada Ana é o case de sucesso na questão executora. Sem dúvida nenhuma, o que eu vou falar aqui não é porque a gente trabalha junto, eu trabalho para ela, mas a execução das coisas, a Ana é muito genial, sabe onde se colocar, para onde que ela vai atuar, quais são as palavras que ela vai usar em determinado local, quais são os projetos realmente que fazem efeito para aquela comunidade. Isso você precisa conhecer o Estado, né? Tem que conhecer o Estado para saber o que você vai fazer. De fato, tem que ter também eu pago o salário do Lucas para ele falar bem de mim, né? Se ele falar mal também, eu... A cada 30 minutos eu preciso fazer um elogio. Eu cobro bastante. 45 minutos, senão eu tenho que inventar alguma coisa para elogiar, já falei para ele. Mas sim, a nossa equipe é muito boa, eu tenho muito orgulho do meu gabinete, do meu chefe de gabinete, do meu articulador político, que é o Lucas Campos, do pessoal que cuida das mídias, que... Nós nunca tivemos o nosso perfil derrubado por fake news, nós nunca tivemos nosso perfil no verificador no checador de fatos lá para ver que está dizendo alguma informação errada, nosso perfil nunca foi derrubado. Então, assim, nós trabalhamos, tentamos manter uma certa excelência. Não conseguimos fazer tudo, é impossível abraçar o mundo, mas a gente tenta manter uma certa excelência em cada
departamento que a gente vai entregar. Só para dar um exemplo, nós temos o PL Mulher, que é o diretório feminino do Partido Liberal, cuja presidente nacional é a Michele Bolsonaro, que é um exemplo de elegância, de postura pública, uma mulher comprometida de fato, sempre foi com o trabalho voluntário e agora faz todo esse trabalho por trás do PL Mulher, aumentando o número de filiações, e eu sou presidente estadual do PL em Santa Catarina. Nós, durante a nossa gestão, aumentamos em 150% o número de mulheres eleitas pelo PL Mulher e somos o primeiro PL, fomos o primeiro diretório estadual a ter uma cartilha com princípios, valores, referências bibliográficas, com fonte para cada argumento da nossa cartilha. É uma cartilha com 7 tópicos, começando com a defesa da vida desde a concepção até a morte natural com dignidade, até todas as outras etapas, né? Saúde mental, educação livre de doutrinação, combate à violência, voluntariado, adoção, participação política. E nós lançamos uma cartilha já no primeiro ano de mandato como presidente do PL Mulher e continuo ainda à frente desse trabalho. E nossa cartilha é modelo para os outros estados. Então a gente tenta conciliar a formação das nossas bases, a formação das nossas lideranças, com o que também a gente acredita que é o trabalho prático. Então é uma conciliação entre educar através dos livros, da cultura, das palestras e trabalhar. E a gente organiza o nosso dia dessa forma. Pela manhã e pela tarde nós visitamos prefeituras, vereadores, instituições. À noite fazemos o trabalho político partidário. E tenho orgulho de dizer que já passei em 150 cidades dos 300 municípios que nós temos em Santa Catarina. O mandato da deputada Ana já passou em 150 cidades e nós temos vereadores, secretários e suplentes posicionados, recebendo e indicando onde vão as emendas parlamentares impositivas, que é o recurso dos impostos do cidadão que volta para o cidadão. Nós temos como exemplo uma cidade bem pequenininha chamada Vítor Meireles, onde nós tivemos um voto. Só um eleitor em 2018, mas nós fomos até lá, colocamos os nossos recursos no Corpo de Bombeiros Militar voluntários, no Corpo de Bombeiros Voluntários, não me falha a memória, e na educação com a informatização, com tecnologia, mesmo tendo um eleitor em Vítor Meireles. Da mesma forma, a cidade onde eu mais fui votada, a cidade de Joinville, onde nós temos 21 mil votos. Seria possível me eleger apenas com Joinville e Itajaí, que é a minha cidade natal e a maior cidade do estado. Isso já fecharia 36 mil votos, o suficiente para manter uma cadeira na Assembleia Legislativa. E mesmo assim nós não deixamos nunca de atender os outros 290 municípios que estão lá. Joinville todos os anos recebe R$1 milhão de recurso nosso, através do nosso vereador Cleiton Profeta. Então a gente consegue atuar do pequeno município ao grande polo industrial, econômico, os maiores PIBs do estado. Nós conseguimos atuar politicamente com a entrega das emendas, mas também culturalmente, formando uma base. Nós temos 7 clubes de leitura também nas principais cidades: Chapecó, Videira, Lages, Itajaí, Blumenau, Criciúma. Joinville, já falei? Não. Como clube de leitura não, né? Então, nós temos clubes de leitura que é para manter as pessoas ativas, lendo, estudando. Nós temos grupos políticos, são 35, vereadores 75. Então, a gente trabalha para estar perto dessas pessoas. O que isso exige? Primeiro que isso exige vocação e amor à vida pública. Você tem que amar estar fazendo isso. Ninguém aguenta fazer obrigatoriamente 5 viagens por semana durante 7 anos. Nós já estamos no 7º ano de mandato, a menos que realmente goste disso e sinta que isso é um chamado. Então nós temos muito orgulho desse trabalho que fazemos lá e temos orgulho também de ter amigos como o Renato. Sabemos que tudo de bom que nós temos tentado reproduzir, fazer, realizar em Santa Catarina, o Renato também tenta reproduzir aqui, tenta realizar aqui e realiza efetivamente, conquista as pessoas. A gente sabe do carinho que o eleitor tem e que se sente honrado por ter votado no Renato, poder votar nele novamente para que ele continue esse trabalho. E tem uma característica que eu acho muito interessante, tanto no trabalho dele quanto no meu, que é a tentativa de manter uma pauta específica viva. Na direita nós temos muitos parlamentares bons, alguns nem tanto, mas temos muitos parlamentares bons, e eles levantam sempre a bandeira Deus, Pátria, Família e Liberdade, que é quase que um mantra para todos nós, de direita, bolsonaristas, aqueles que estão no PL 22, que é o partido do presidente Bolsonaro. Mas eu identifico algo que eu acho muito valioso também no trabalho do Renato, que é construir, abraçar uma pauta, se especializar nela, estudar sobre ela, que é o caso da atuação dele atualmente agora na Comissão de Educação, de mostrar que, olha, a minha pauta não é só um mantra,
é algo que eu me dedico, que eu quero alterar. Recentemente nós estivemos visitando a Comissão de Educação e o trabalho do Renato nessa comissão e vimos a condução tão acalentadora que ele deu a uma pauta relacionada aos colégios confessionais. Hoje os nossos pais conservadores vivem um grande desafio de não ter onde matricular seus filhos, nem em escolas públicas e às vezes nem nas particulares que doutrinam, que são materialistas, que são ateístas, que são marxistas. Mas a gente viu que é importante o trabalho que o deputado Renato faz com o reconhecimento da atividade das escolas confessionais, que é aquela escola onde eu matriculo meu filho e eu tenho o direito de exigir que ele receba uma formação moral e religiosa conveniente e conivente com a minha própria, com os princípios daquela família. Então nós estamos muito felizes em ver que o Renato se destaca por ter uma pauta, assim como eu tenho no meu estado, o antifeminismo e a educação. Ele tem aqui também no estado dele o trabalho com a base e também, evidentemente, a educação, que ele tem se destacado muito. E participando da audiência eu pude ver, da Comissão de Educação, eu pude ver a gratidão daqueles diretores, a gratidão do cidadão que vive aqui em Recife, que vive em Pernambuco, pelo que ele tem realizado em prol do conservadorismo. Dentro dessa pauta que você está falando, Ana, tem um projeto de ambos que são similares, que é o combate à sexualização infantil nas escolas. O deputado apresentou esse projeto, o deputado também tem esse projeto em Santa Catarina, e aí nós temos escutado, né, nos debates que foi dito, não vou citar nomes, disse assim: a extrema-direita está no Brasil inteiro se articulando para combater a cultura periférica, a cultura da música, do povo e tal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, como é, de fato, defender a educação de verdade, uma educação de qualidade, defender que crianças não passem por esse tipo de sexualização nas escolas e ter que ouvir alguém dizer que isso é combater uma cultura, quando na realidade é defender a infância, defender a criança, o adolescente e melhorar a educação. Como é que você lidar com isso, deputado, em relação a ver esse confronto com uma pauta tão justa e que eu acredito que 90% da sociedade defende? Primeiro é a rotulação, o rótulo. Você ter hoje, defender pautas, como a Ana falou, uma educação livre de doutrinação, a primeira coisa é que você é rotulado como extremista. Então existe uma narrativa hoje, quando se pensa antagônico, quando você pensa diferente, é que você é extremista. Então essa narrativa ela é real para lhe afastar da boa opinião pública. Aqui em Pernambuco é uma realidade, Matheus, e que bom que Santa Catarina, a deputada Ana já tem essa pauta, já trata dessa pauta. Isso mostra que os nossos gabinetes estão conversando e é bom essa sinergia de trocar essas ideias. A gente está na terra aqui de Paulo Freire. É interessante, né? O patrono do Brasil, Paulo Freire. Gente, eu tentei já ler a obra de Paulo Freire, li o Pedagogia do Oprimido, Educação como Prática da Liberdade, mas não consegui terminar, porque é tanta besteira e baboseira que dava arrepio na alma. Mas aqui em Pernambuco isso está enraizado. Desculpa, deputado, lembrando que Paulo Freire foi alfabetizado em casa pela sua própria mãe. Pois é, a tradição bíblica, inclusive, oral, onde os pais transmitiam para seus próprios filhos. E não esquecendo também que ajudou a fundar o PT. Pois é, ele era mais ideológico, político, partidário do que educador. E nós temos hoje alguém que fundou o PT, que é patrono, inclusive patrono da educação em Recife. E essa é a realidade da nossa educação aqui no Nordeste. A gente sabe que a educação se faz, no meu ponto de vista, com um tripé, né, são 3 pilares, a parte pedagógica, e a gente vê essa questão hoje da doutrinação nas nossas escolas, e aí que eu combato isso e tenho, sabe, eu torço e trabalho para que a gente forme pedagogos para que as próximas gerações se livrem dessa doutrinação. Existe a parte de infraestrutura, que é uma parte bem, sabe, difícil, onde as nossas escolas foram adaptadas para ser escolas, compras de prédio para amontoar crianças, isso para você atender uma meta nacional. E a comunidade escolar, que envolve desde a parte de gestores, os trabalhadores, né, e os alunos, mas esquece do terceiro elemento que para mim é muito importante, a família. E a gente defende a participação da família nesse processo educacional. Entender que a família é uma parte que ela não é uma parte, ela é um componente fundamental na formação da nossa juventude. E o que a gente vê, e que a gente sabe também que passa por essa doutrinação, é o afastamento da família da educação dos seus filhos. É como se os nossos filhos fossem propriedade do Estado e por eles são doutrinados. E aí compete a gente, de fato, através do instrumento do mandato, a gente poder combater isso.
Pernambuco aqui sofre muito com os sindicatos, Ana. Eu tenho um programa chamado Caravana por Mais Educação. Nós temos 1.081 escolas. Eu visitei quase 300. Eu visito as escolas. Eu estou no chão da escola. E quando eu chego na escola, muitas vezes é o deputado direitista, o deputado bolsonarista, o deputado conservador, e eu não abro mão de quem eu sou de fato, daquilo que eu penso. Mas ali eu sou fiscal da lei. E eu sou aquele que defende de fato. Se tem um plano pedagógico, a escola tem que cumprir o plano pedagógico. E compete a mim denunciar os abusos. Então, em Pernambuco, houve sim, e ainda há muita doutrinação. Eu não vou citar nome aqui, porque eu já estou respondendo processos, alguns processos, mas uma ex-vereadora comigo, que foi deputada, a Marília Reis. Falei o nome, eu fui sem querer. Eu sofri um processo e estou pagando aí suaves prestações aí, porque ela defendia uma literatura à época que, no meu ponto de vista, é uma literatura que fazia apologia ao incesto. Isso para criança de 6 a 7 anos. E a gente precisa ter esse cuidado dessa doutrinação, porque ela vem disfarçada, Ana. E muitas vezes a gente precisa estar com esse olhar atento. Então a educação é algo que eu trato com muito zelo, sabe, Matheus? Com muito carinho, porque eu sou fruto dessa boa educação. Mas nada substitui a sua liberdade, seu espírito crítico. E a gente não pode se permitir hoje que o Estado possa doutrinar nossas crianças. E o que acontece muito em Pernambuco. Por isso que eu escolhi essa bandeira. Eu não sou professor, Ana, como você. Talvez seja a minha grande frustração. Embora que na minha área eu fui professor da parte de licitação, contrato, direito administrativo. Mas o meu sonho de um dia era estar na sala de aula. Eu fiz até o Enem ano passado. Passei, né? Ia fazer história. Mas imaginei que eu ia tirar a vaga de uma pessoa, por isso que eu não me matriculei, fiz ciências políticas. Mas eu sonho que a gente ocupe as escolas, passe a cuidar das nossas crianças, Ana, porque eu penso Pernambuco daqui a 20, 30 anos menos dependente do Bolsa Família, menos dependente dessas políticas sociais, que de social não tem nada, são muitas vezes disfarçadas de políticas eleitorais para manter o nosso povo na manipulação e como aquele velho coronelismo ali das décadas de 20 e 30, que é algo muito marcante no Nordeste. E o sindicato que você falou que é um problema aqui também é em Santa Catarina. Inclusive tem um episódio bem emblemático meu, que uma vez estive na sessão para votação, minha filhinha pequena com 3 anos e meio e uma recém-nascida no colo, que é a Joana, que tinha 7 dias, eu nem tinha tirado os pontos da cesariana, voltei a trabalhar na terça-feira, 6 dias depois do parto, e o sindicato estava organizado lá para fazer alguma das suas reivindicações, e reconhecendo que eu era uma deputada de direita e tal, e que estava ali com as minhas filhas, eles xingaram as meninas, vaiaram, gritaram, jogaram bolinhas de papel, até tem vídeo disso. Então eu sempre me perguntei, né, bom, esse pessoal aí que quer que eu tire os meus filhos de casa e coloque na escola lá onde eles estão atuando, esses vão ser os professores dos meus filhos? Essas pessoas mal educadas, brutas e totalmente desrespeitosas, sem nenhum tipo de escrúpulo nem com as crianças. Então a gente enfrenta problemas com sindicatos de professores em todo o Brasil, não é só aqui. Mas eu gostaria de deixar um abraço para o pessoal que está assistindo aqui com a gente. A Fran Rodrigues, a Juliana Balbino, Rodrigo Felipe, Pedro Lino, estão todos aqui com a gente bem ativos no chat, então agradecer a companhia deles e parabenizar sim por esses projetos do deputado, parabenizar o deputado Jesus, socorro. Renato. Exato, eu tô tão cansada que tá fugindo, daqui a pouco esquece teu nome, Lucas. Parabenizar o deputado, já aconteceu 2 vezes. E parabenizar o deputado Renato por tudo que ele tem feito aqui. Eu compartilhei com eles alguns dos nossos projetos, ele disse que alguns também já chegaram a tramitar aqui. Conosco, tens aí em mente? Tenho. Nós estávamos falando lá na Comissão de Educação, presidida por ele, do nosso projeto do voucher educacional, que eu sei que já foi polêmico aqui em Pernambuco, que autoriza tanto prefeitos quanto governadores a comprar vagas em escolas particulares para que nenhuma criança fique sem o direito ao acesso, que não deve ser confundido com o direito à educação, né? Porque... Posso só citar um dado aqui em Pernambuco, desculpa te interromper? O aluno em Pernambuco custa em média R$ 1.400. No Recife, R$ 1.290, um aluno. Isso da rede pública. Aí imagina se uma ideia dessa tua a gente leva à frente. Só que aí a esquerda sempre plantou aquela ideia de educação pública, universal e de qualidade, onde o que só serve é o público. E aí esquece que o privado também presta um bom serviço, que na verdade complementa a rede. E essa tua ideia é fantástica, mas eu estou pronto para apanhar dos sindicatos, que vão massacrar a gente. Eles falam sobre uma possível privatização ou algo assim, mas não é. Nós temos cidades em Santa Catarina que já aplicam o sistema de voucher. Às vezes você tem um grande fluxo imigratório. Por exemplo, em Santa Catarina a gente recebeu haitianos. Eles ocupam então o nosso sistema de saúde e também as nossas creches. E às vezes uma criança catarinense ficava sem vaga na escola, ou mesmo uma criança haitiana sem vaga por causa da superlotação. A solução imediata para isso é autorizar o voucher, que é pegar esse valor que o Estado já paga para manter um aluno funcionando na máquina pública e pagar esse valor em um crédito escolar,
Não é um dinheiro que vai para a família, é apenas o pagamento da matrícula diretamente para a instituição. Isso requer toda aquela burocracia de cadastrar as instituições, mas exatamente é uma excelente estratégia. Nós falávamos também, eu vi que o Matheus citou aqui o funk, né, que nós fizemos projetos de lei lá para proibir conteúdo obsceno, pornográfico e de sexualização precoce em músicas, materiais impressos, em qualquer tipo de conteúdo que tenha contato com a criança. Fizemos também um projeto que responsabiliza a administração pública pelo cuidado com a adolescência e com a infância. Um projeto que proíbe propagandas vinculadas à temática de orientação sexual, identidade de gênero ou coisas relacionadas à sexualização fora da idade adequada. Então nós temos muitos projetos visando a proteção da infância, alguns aprovados, outros que se transformaram em lei, como é o caso da Semana de Combate à Violência Institucional contra a Criança e Adolescente, uma semana que ficou marcada como segunda semana de agosto, onde os professores recebem instrução sobre seus direitos e deveres, as famílias recebem, os alunos também, para que saibam que o professor tem sim liberdade de cátedra, mas ele não tem liberdade de expressão absoluta em sala de aula. E um exemplo muito simples para você entender isso didaticamente. O professor não tem liberdade de expressão absoluta em sala de aula. Se você foi contratado para dar aula de inglês, você não tem liberdade de dar aula de matemática. Exatamente. Você tem que cumprir algumas regras. Assim também você não tem autorização para humilhar e perseguir alunos. Em Santa Catarina nós temos o caso de que o próprio Estado foi condenado a pagar R$180 mil de indenização para alunos que foram vítimas de uma professora que fez críticas, xingamentos, ofensas raciais, religiosas, humilhou esses alunos, falou da sua condição financeira, como pobres, negros, e isso é absurdo. Você mandar seu filho para a escola para ele ser violentado psicologicamente, institucionalmente, fisicamente, sofrer bullying, enfim. Então nós temos muitos projetos voltados a isso e analisando o trabalho do deputado Renato, ficamos muito surpresos que, mesmo sem ter feito esse intercâmbio antes com todas as matérias, uma sintonia muito grande entre o que a gente faz em Santa Catarina e o que ele tem proposto aqui, e desejamos sim que ele obtenha muita sorte e muito resultado nesse trabalho. Benção, para a gente poder encaminhar para o fim, eu quero falar para vocês aqui que ontem foi um dia corrido, hoje continua um dia corrido, e para fechar o dia com chave de ouro, teremos uma palestra daqui a pouquinho, onde a deputada vai falar sobre a hidra feminista, onde ela irá discorrer como é a penetração, a infiltração do feminismo e essa destruição por onde passam, o que eles fazem. Então você que está inscrito, você que estará conosco, se prepare, papel e caneta, bloquinho para aprender, vá disposto. E você que ainda não comprou o livro, corre na livraria, você que já tem, leva para o nosso evento, que a deputada vai assinar um por um, fazer a foto. E eu não vou perguntar tanto sobre feminismo aqui. Mas podia dar uma palhinha, né? Com muito tempo, ela pode fazer somente um encerramento sobre o livro dela. E aí, em especial, eu quero que ela fale do livro Ele é Ele, Ela é Ela também, para ela, que é o grande lançamento também. São dois, né? Não existe cristão feminista. E o Ele é Ele, Ela é Ela com o Nicolas Ferreira. Para encerrar e a gente poder deixar também a grande cereja do bolo para o nosso evento. E aí ela discorre melhor e vocês vão aprender muito mais. Isso, você está super convidado a estar conosco hoje às 18h30. Me ajuda, qual é o endereço? A Igreja da Luz. Na Avenida Recife 2200, hoje às 18h30. Exatamente, o meu primeiro livro lançado esse ano, no Dia da Mulher, foi A Hidra Feminista. É um livro estritamente político, nós não falamos sobre religião e teologia nele, não há nenhuma referência religiosa, não é sobre religião. É um livro somente sobre política, que é o assunto da nossa palestra de hoje, e nós vamos destrinchar, mostrar, exemplificar, tanto com projetos de lei como estruturas de recurso, poder e de realização de atividade de lobby ou de militância política, como que o movimento feminista se organiza desde a concepção de uma ideia até a sua aprovação como política pública. Então a ideia deste livro, A Hidra Feminista, é falar sobre a hegemonia do movimento, mesmo em um país majoritariamente católico, em um estado majoritariamente conservador, como é o caso de Santa Catarina. E é legal nesse livro que nós temos um intercâmbio de trabalho com a deputada Rita, que é uma deputada de Portugal, então ela traz um apêndice sobre a situação do feminismo na Europa.
e a teoria é muito bem amarradinha, mostra que funciona tanto na Europa quanto na América do Norte, quanto aqui no Brasil, o processo de transformação de uma ideia feminista em uma política pública. Nós temos um segundo livro lançado esse ano, que foi lançado em agosto, Não Existe Cristã Feminista. Este sim não é um livro político, é um livro estritamente teológico, religioso, onde a gente fala sobre a história da igreja, interpreta alguns textos bíblicos que são polêmicos. Nós falamos um pouquinho sobre ele ontem também em um evento que tivemos aqui na capital pernambucana. E este livro analisa o capítulo 1º, 2º e 3º de Gênesis, e à luz da Bíblia diz o que é homem, o que é mulher, o que é família, o que é o casamento, e por que o movimento feminista é inconciliável com a fé cristã. E os últimos 2 livros, então, que lançamos este ano, agora no Dia das Crianças, foi Ele é Ele, Ela é Ela. 2 livros infantis a partir dos 2 anos de idade, com ilustrações muitíssimo fofas. E o livro é uma coautoria minha e do Nicolas. Nosso objetivo foi dar uma resposta ao crescimento do mercado editorial gaysista, cada vez mais contaminado com teoria da agenda woke, de gênero LGBTista. Então, todas essas bandeiras estão entrando nos livros infantis, existem selos, existem clubes do livro com propostas feministas. E esse é apenas um dos muitos projetos que deveriam existir para resgatar as nossas crianças dessa ideologia. O livro Ele é Ele fala diretamente para meninos e Ela fala diretamente para meninas, que a nossa condição física, a nossa identidade sexual, homem, mulher, menino, menina, não é algo de que nós temos que nos envergonhar, ou algo que a gente possa mudar, ou algo que pode ser modificado pelo nosso temperamento, pela nossa roupa, pelo nosso sentimento. Nós tentamos ali cristalizar a identidade da criança, se você é um menino, que seja um bom menino, uma menina que seja uma boa menina, e mostrar que isso não é fluido, como diz a ideologia de gênero, principalmente com os livros como da Judith Butler, lançados a partir de 1990. Então a gente está muito feliz com esses 4 lançamentos desse ano, né? 2 livros infantis e 2 livros sobre política e teologia para o público adulto. Fora esses, nós temos mais 4 publicações feitas desde 2019. Então eu não tenho por que ser falsamente modesta com relação a isso. Nós não deixamos nenhuma ponta solta no nosso trabalho. Nós educamos, temos um curso que é a Videoteca com 250 aulas, muito barato. Então nós educamos aquele que não gosta de ler, tem preguiça de ler. Nós temos um curso com convidados do Brasil todo, como o arqueólogo adventista Rodrigo Silva, o pastor que fala sobre a Bíblia, como o Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, Dr. Márcio Vicari, falando sobre o sistema eleitoral. Nós temos políticos como a deputada Carol Detoni dando aula sobre isso, nosso vereador Padilha falando sobre trans em presídios. Então é um curso super completo. Nós temos, além do curso, os livros, além do livro Trabalho Político, além do trabalho político, o trabalho partidário. Então a gente tenta fazer com que nenhuma ponta fique solta, e é justamente sobre isso que a Hidra Feminista fala, o livro do nosso assunto de hoje à noite. Como o feminismo trabalha sem deixar pontas soltas, em 4 eixos: o eixo universitário, o eixo militante, o eixo midiático e o eixo parlamentar. Elas têm pessoas e grupos organizados e bem pagos para realizar esse trabalho em cada um desses eixos, e é por isso que são tão bem sucedidas no que se propõem a fazer, que são coisas más, mas que elas fazem com sucesso. Sensacional, assim, uma aula em curto espaço de tempo aqui agora. Então, para a gente encerrar, eu quero agradecer aí a presença da deputada aqui nessa agenda apertadíssima e corrida. Agradeço imensamente a consideração, tudo que tem feito aí por nós. E parabenizar o teu trabalho, Matheus, com o Direita Pernambuco. Não podemos desistir, temos que ter esses grupos como o seu, esses grupos que organizam a militância, que fazem com que ela se encontre, faça pequenos eventos, pequenas palestras, às vezes até comer uma pizza quando as coisas estão muito ruins, você vê que o pessoal está desanimando, reunir essa galera, fazer enquetes no grupo, o que eles acham, dar opinião. Então todo esse trabalho que tem que ser feito não só no ano da eleição, mas incansavelmente. Eu quero te parabenizar, Matheus, você é esse cara. Nós temos muito orgulho da nossa amizade, do que nós construímos com você, e por meio de você, o deputado Renato, tudo que ele tem feito aqui. O fato de ele colocar você na equipe mostra que o deputado Renato tem essa preocupação com a base, tem essa preocupação em alimentar e manter um grupo coeso. Então, parabéns a vocês. Pernambuco é um estado muito lindo, nós estamos bem encantados aqui com a capital, com o Recife. Já gastamos ali uns dinheirinhos no shopping para deixar recurso aqui para girar aquecer o PIB nossa da economia pernambucana.
E também encontramos com muitas pessoas ontem, foram mais de 100 pessoas que a gente abraçou, conversou. Hoje serão mais algumas, então a gente está muito feliz em contribuir. Você falou isso agora, eu lembrei. Nós temos o nosso núcleo de estudos, intitulado como Raízes. Núcleo de Estudo Raízes, que tem se dedicado a estudar algumas temáticas de livros, como clube de leitura e debate sobre. E nesse último mês, o nosso livro de estudo é o Não Existe Cristão Feminista. Ah, que legal. Paramos para ler, estudar capítulo por capítulo durante esse mês. Em 2030 eu trago ela aqui para falar desse livro. Boa. Você, né? A autora é maravilhosa. Quase que um devocional para, de fato, assim... eu não vou ler todo. Vai ler sim. Devagarzinho você vai ler. Você vai ler. Não vamos forçar, de fato, para a gente começar gradual. Então, assim, eu agradeço e afirmo com toda certeza que o seu trabalho, o seu, do Lucas, tem sido uma inspiração para a gente e tem nos ajudado. Eu lembro que em 2020 eu assumi um jargão que eu levo até hoje, e o deputado Renato foi um palestrante numa reunião que a gente teve, que foi: seremos incansáveis. Acho que muitos lembram disso. Não tá funcionando comigo aqui, eu tô quase dormindo, cansada, mas... Então nós ficaremos incansáveis nessa luta para não deixar que a esquerda domine tudo, como eles costumam dizer, que controlam tudo aqui no nosso estado. Seremos incansáveis aqui na luta. Então eu agradeço aqui ao Lucas, à senhora deputada Campanholo, ao deputado Renato por todo o apoio, por sua determinação e coragem em combater o que deve ser combatido, muitas das vezes isolado e sozinho na batalha, mas sempre firme. Então agradeço e logo mais estaremos todos lá no evento. Matheus, eu preciso dar um testemunho do seu trabalho, daquilo que você fomenta nos bastidores. Eu falo que eu tenho um mandato, mas esse mandato é compartilhado e você tem sido uma voz, não tem sido apenas um assessor, um amigo, alguém que traz atualização, mas que me faz combater esse bom combate. Esse trabalho de base de bastidores é muito importante, Lucas. E Claro. Matheus tem feito isso com excelência, e não é de agora. Matheus é desde 2014 que a gente vê Matheus na rua, e hoje ele consegue arrebanhar aí uma juventude que está disposta também a ir para o fronte. E eu fico feliz, Matheus, pelo seu envolvimento. Esse contato com a deputada Ana só foi possível graças a você. E eu fico feliz por isso, porque são conexões que são geradas. E Ana, você hoje não é apenas uma figura e uma deputada do estado de Santa Catarina. Isso é muito legal dizer. Você é deputada estadual de Santa Catarina. Você tem muito orgulho de dizer que é a deputada, e de fato é a deputada. Mas hoje você é uma deputada do Brasil. Obrigado também por investir em Pernambuco. Eu tenho acompanhado a tua agenda, a tua luta, sabe? A tua luta política, ideológica, pessoal. E você aí dedicar 3 dias da sua agenda para Pernambuco mostra que o seu compromisso é nacional, mostra que o seu compromisso é para as futuras gerações. Tenha certeza que aquilo que você escreve, aquilo que você fala, né, vai além de uma palestra, ela reverbera aí, talvez, a gente vai colher esses frutos daqui a 10, 20, 30 anos. Obrigado por ser essa parceira, por acreditar na gente, por nos mentorar também, por nos ajudar. Eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer que a boa mentoria, ela sempre é válida. Eu cito uma questão bíblica, né, que na multidão de conselhos vem a sabedoria. E você tem sido também uma fonte de inspiração, de sabedoria, para nos ajudar, para dar essa força e às vezes até a mesma diretriz. Eu posso me dizer que eu me sinto também liderado pelo seu trabalho no Brasil. Você junto com o Nicolas te desenvolver, e claro, a gente tem toda a gratidão ao nosso presidente Bolsonaro, sem ele não seria possível, né, que manifesta a nossa lealdade ao nosso presidente, ao seu trabalho, à sua luta, à defesa, brigar por aquilo que ele briga, mas dizer que você, Nicolas, representa aí talvez esse conservadorismo para os próximos 20, 30, 40 anos. Obrigado também por ser hoje uma representante em Pernambuco e por emprestar seu talento. Que Deus te abençoe e retorne muitas vezes para comer aqui agora, não apenas comer buchada, arrumadinho, cozido pernambucano. Eu vim também pela causa, mas me prometeram que eu seria bem tratada e é verdade. Me levaram em 2 bons restaurantes, me levaram para passear, me trataram bem, arrumaram até um segurança para mim, coisa que lá em Santa Catarina ninguém me respeita, nem segurança me dão. Me botaram num carro bonito, me trataram muito bem, estou sendo tratada, eu estou me sentindo tipo assim, Shakira da direita. Então estou sendo muito bem tratada. E todos os eventos organizados mostram o comprometimento de vocês com a pauta também, em divulgar, em trazer as pessoas, em selecionar um público para cada evento que a gente tem aqui, o público adequado para aquele tipo de conteúdo, uma preocupação que vocês têm que não é uma preocupação só eleitoral, que muitas vezes nós como direita patinamos porque muitos políticos só pensam de eleição em eleição. E dá para ver que vocês têm um compromisso educativo, cultural
com o eleitor, com a base, e para mim é uma honra fazer parte disso. E claro que eu tô sendo muito bem tratada, senão nunca mais voltaria. Mas agora eu vou ficar esperando um convite para voltar em 2027. 26 não dá. 29, Lucas. Olha, Na verdade, se Deus quiser, Deus permitir, no próximo ano nós devemos visitar Santa Catarina. Ai, Novidade, para quem não convidados. sabe, eu vou tornar isso público. Seu nome foi apreciado na Assembleia Legislativa para receber a medalha Joaquim Nabuco. Essa medalha é destinada para figuras importantes no nosso Brasil, que traz contribuição. Isso em diversas áreas, na parte de cultura, educação. E o seu nome foi apreciado, Ana. E eu não digo que foi unanimidade, porque sempre tem aquela ala que pensa contrário. Que bom, né? Já Que pensou ser bom, aplaudido que por bom. eles, ia ser uma desonra. Então foi um favor que eles fizeram a gente. Mas você futuramente vai ser agraciada com essa medalha, que é a maior honraria do nosso estado. A medalha Joaquim Nabuco. Medalha E Joaquim Joaquim Nabuco. Nabuco, inclusive, um dos maiores brasileiros da nossa história, que ajudou a fomentar o nosso pensamento, nossa noção de identidade nacional. Ele que falou, inclusive, muito importante nós lembrarmos agora de Joaquim Nabuco, que nasceu em Recife, né? Se não me falha a memória, em 48, Lucas, pesquisa aí, 49. Mas eu acho que 1849. Se eu tiver certa, hein? Olha aí, ó, de cabeça. Vai aí, Lucas. Quando nasceu Joaquim Nabuco? Tá mais errado. 19 de agosto de 1849. Muito obrigado, muito obrigado. Então, que Joaquim respeitar. Nabuco, tem que respeitar, né? Então, Joaquim Nabuco, que ele viveu alguns momentos e mencionou alguns momentos de rupturas institucionais, desse espírito de sempre querer começar do zero, de destruir tudo. E ele era contra isso, né? Ele falava, inclusive, sobre a importância de termos uma continuidade na identidade nacional, uma continuidade do que é ser brasileiro. E, caramba, fiquei muito, muito feliz aí com a menção. E espero poder vir recebê-la em breve, ou que você leve para mim em Santa Catarina essa medalha. Vou colocar no lugar de destaque lá na prateleira de casa, e realmente me honra muito um nome como esse. Com certeza. Simbora. E sem delongas, pra gente